Ora viva, caro internautas, que já está no ar a edição do Debate Político que passa todas as sextas-feiras no seu ecrã, a partir da nossa página do YouTube, FTV Live. Estamos cá para lhe proporcionar, como habitualmente temos dito, o melhor do debate. E desta vez não vai ser diferente. Temos temas a serem enrolados que marcam a atualidade nacional. E primeiro vamos falar sobre a aprovação da nova estratégia do governo que fala sobre os 37 mil milhões de meticais, tendo em vista a melhor gestão daquela que é a dívida pública. Falamos do contexto interno como também externo. Vamos tentar perceber o que é que isto representa, qual é o real entendimento dos nossos analistas e quais são as possíveis implicações para, então, esta nova estratégia que é hoje aprovada. E se quiser saber quais são os outros temas a serem arrolados nesta mesma mesa do debate político, fique connosco até o final desta discussão, melhor dizendo. Caro internauta, que comece o debate. Começo mesmo com Orlando José, muito boa noite. Não vamos levar assim tanto tempo. O que é realmente importante é discutirmos em relação a esta nova estratégia do governo que é aprovada sobre a gestão dos 37 mil milhões de meticais. O governo aprova esta estratégia da dívida pública com promessas de transparência, como também melhor utilização daqueles que são os recursos públicos. Qual é a avaliação, Orlando, que faz sobre essa nova estratégia, melhor dizendo? Acredita que é uma abordagem técnica sólida ou então uma medida de retórica política apenas? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Muito boa noite. Boa noite aos colegas do painel, Dr. Mulungo, magnífico reitor, professor Pangaia e a Sibilis. Muito boa noite aos internautas da FTV, que nos acompanham a partir do Facebook, YouTube, Twitter, TikTok e entre outras plataformas digitais. A questão prévia tem a ver com o comportamento ou atitudes de alguns líderes religiosos que têm se comportado como se de político se tratasse. Para dizer que estes líderes religiosos têm um papel muito preponderante e fundamental dentro da sociedade moçambicana e não só para questões da pacificação, em termos de diálogo, em termos de conversa, em termos de pensamento, em termos de objetos de discussões a nível das mídias e das redes sociais. Porque quando vai se debater questões não ligadas à pacificação do país, aqui estaria-se como dizer, a despir-se do seu papel fundamental. Porque um líder religioso não tem na sua ação como tal ligado só a partidos políticos, mas está ligado à nação moçambicana. Qualquer que seja o posicionamento destes, devem trazer diálogo de paz, mensagens de unificação, mensagens de pacificação e mensagens de educação, acima de tudo. Porque o que nós vimos nas mídias, nas redes sociais, no lugar de trazer mensagens importantes, trazem debates que achamos que até em algum momento acabam-se pejorando aquilo que é o seu papel como líder religioso. Quer dizer, eles estão preocupados muito em discussão de status e não discutir aquilo que é o papel real de um líder religioso. Então há que refletir sobre isto, que tipo de líderes nós temos, onde nós queremos chegar com isso e o que se espera num país em que líderes não se identificam com posicionamentos de educação que na altura eram e que hoje em dia é de showbiz. Então isto coloca em causa a imagem e credibilidade das diversas organizações religiosas que em Moçambique assim temos. Sobre a questão em causa, que é a questão da aprovação destes monetários, que é uma estratégia para a mitigação financeira como tal, é preciso ver que o governo agora está preocupado em trazer possíveis soluções para a questão de condição e correspondência àquilo que são dilemas ligados principalmente a finanças em Moçambique. Bom, se é questão de retórica ou não, eu creio que se foi aprovado, eu acho que antes fez um estudo técnico e viu-se que uma das primeiras ações que deveria fazer é ter um plano estratégico e ver como guião, como que isso vai funcionar e como que estas ações vão ser abordadas. Se for retórica, seria uma tristeza por parte deles que continuamente essas retóricas acabam não deixando
com confiabilidade até aos próprios aos moçambicanos, que infelizmente fala-se e que outrora é uma outra ação. Então nós estamos neste dilema. Então eu acho que creio que disto houve um estudo, porque isso vamos a ver é que nos últimos anos sempre há discussões sobre questões de aplicação de fundos, sobre a questão de transparência na sua gestão, e depois há muita informação distorcida em torno de tudo isso, e que, por final, quem fica lesado é o povo. Então é preciso com que eles haja esse plano para corrigir os erros, porque já são muitos erros que aconteceram, são vários desvios, e depois, sem esclarecimento, é o uso, pode até não ser indevido, mas que não há transparência na sua gestão. Quer dizer, é muita coisa não clara. Então, com este plano, creio que talvez haverá uma nova abordagem técnica e operacional desses fundos que tem se alocado em vários ministérios, em vários projetos e ações ações de solidariedade, ou também para alguns setores que precisam, que são muito sensíveis ou que têm déficit em termos da gestão da coisa pública, porque muitas vezes, quando não tem um guião, o gestor em si, ele gera a maneira dele. Mas quando tem um guião como tal, significa que, através deste plano, vai saber como gerir e como organizar, aliás, como canalizar os fundos para o benefício daquilo que é aprovado a nível dos ministérios ou a nível mesmo dos setores assim diversos. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Daqui a mais um pouco vamos voltar para si. No entanto, Mulungu, muito boa noite. Em relação a esta questão sobre a gestão dos 37 mil milhões de meticais da dívida pública no contexto interno e externo, acredita que o montante da dívida é suficientemente sustentável, tendo em conta as atuais receitas do Estado? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Bem, saudar a si, Belice, na qualidade do nosso moderador, e igualmente aos meus colegas do painel, ao magnífico reitor, o Dr. Pangai e também ao Dr. Orlando José. E a saudação especial se estende para os nossos telespectadores e os nossos caros internautas e os demais que nos acompanham a nível nacional, mas também na diáspora. Bem, como ponto prévio, eu queria pegar exatamente naquilo que nós vimos em Vilanculos, como a Conferência Nacional do Turismo, na qual o Presidente da República escolheu a província de Inhambane como capital do turismo. Isto é muito importante sob o ponto de vista daquilo que é fontes de arrecadação de receita, ou seja, se nós pegarmos a Constituição da República, nós vamos encontrar lá a agricultura como a base da nossa economia, mas temos que recordar que estados como Madagascar e vários outros, a sua base de economia é de facto o turismo. Então podíamos potencializar o próprio turismo para poder de facto trazer mais receitas e robustecer em parte a nossa base económica dentro do nosso Estado. Mas isso só pode ser feito ou só pode ser possível na base daquilo que nós conhecemos como diplomacia pública. É preciso que haja uma promoção de uma forma desenfreada da diplomacia pública. Ou seja, a diplomacia pública ela é diferente da diplomacia tradicional, que é uma relação de Estado para Estado, onde temos o embaixador acreditado naquele todo o protocolo, é observação aquilo que é de facto a Convenção de Viena de 1969. Ou seja, é uma outra diplomacia pública, na qual a vertente cultural, o desporto, as universidades e várias outras vertentes de intercâmbio possibilitam uma interação entre determinados indivíduos. E é por aí, se calhar, que, olhando para aquilo que é o potencial geográfico que Moçambique tem, quando digo potencial geográfico, estou a falar dos nossos rios, das nossas praias, da nossa vegetação, das nossas florestas, que bem explorados e bem vendida a sua imagem, podemos atrair turistas para, de facto, poder visitar o nosso país. E quem sai a ganhar? Quem sai a ganhar é o Estado moçambicano, é o guião turístico, são os locais onde tem essas paisagens belíssimas ou esta biodiversidade, para que de facto estes elementos enriqueçam de facto essas localidades e ganhem com estas visitas. Então é preciso que, de uma forma reiterada, de uma forma contínua,
que vendamos essa imagem do nosso país. Ou seja, Moçambique não é só esta divergência política que nós temos, essa polarização que nós temos, é preciso que nós comecemos, de facto, a vender a imagem do Moçambique a nível daquilo que são as suas praias, ou seja, não é tão possível que nós vendamos para o turista internacional, ou seja, alguém de Cabo Delgado pode querer, obviamente, conhecer Bazaruto, Ponta do Ouro, alguém do Sul possa conhecer o arquipélago do Imbi e várias outras praias, então é preciso que nós mesmos, a nível das redes sociais que hoje temos como dispositivos, projetemos essas imagens para que os nossos concidadãos percebam a beleza natural do nosso Estado e a nível internacional também se perceba e se faça as devidas visitas e aí podemos arrecadar divisas para, de facto, de certa forma, fechar algumas lacunas que nós temos na nossa economia. Indo direto àquilo que é a sua questão, eu, numa primeira fase, queria, de facto, olhar para este instrumento que foi aprovado pelo governo como sendo um instrumento que, de facto, é muito necessário sob o ponto de vista daquilo que é a própria articulação económica a nível nacional, porque ela vai permitir uma padronização sob o ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade desta dívida, a dívida pública. Ou seja, temos dois elementos. Temos a dívida pública, que é interna, que é onde os Estados vão buscar a nível dos próprios bancos internos, mas também depois temos a dívida externa. São duas coisas diferentes, então não podemos fazer muita confusão em torno disto. Então, aqui procura-se um mecanismo para uma sustentabilidade dessa dívida, o que significa que o governo adota aqui um instrumento que vai padronizar e possibilitando que até 2029 possa-se, de facto, diminuir esta dívida que é exorbitante, sob o ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade, indo mesmo na questão que me colocava, sob o ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade económica atual. Ou seja, ela de dezembro do ano passado, do ano transato, ela sofreu, de facto, um acréscimo significativo e este acréscimo não é de se ignorar, porque temos a questão das vicissitudes económicas nacional, ou o panorama nacional económico e também político, não tem dado um espaço de manobra formidável para poder, de facto, arrecadar receitas e poder responder a bom tom essa questão da dívida pública. Então, olho isso como um instrumento necessário e que, se calhar, a sua operacionalização possa responder, de facto, aquilo que é o desejo do Estado moçambicano, porque o instrumento não é só do ponto de vista do próprio governo. O governo adota, mas ela vai funcionar em benefício do Estado moçambicano. Então, por aí, nós temos que, de facto, fazer uma espécie de fiscalização e olhar para o governo e exigir com que a operacionalização deste instrumento traga, de facto, resultados palpáveis e não seja mais um daqueles que nós já conhecemos outrora e que este aqui venha, de facto, responder este problema, porque o próprio Tesouro já emitiu, de certa forma, certas informações de uma espécie de asfixiamento daquilo que é a sua capacidade de poder, de facto, pagar certas despesas do próprio Estado, mas se olharmos numa vertente mais positivista, encontramos aqui a questão da saída de Moçambique da zona cinzenta, a nível internacional, ou seja, do GAFI, encontramos aqui uma Total que tem como passos no sentido de voltar aquilo que é a montagem do seu investimento. Depois vimos uma diplomacia econômica do próprio chefe do Estado. Então significa que aqui estão a ser criados elementos fundamentais para poder alavancar a economia nacional, ou seja, para voltar a ganhar a confiança internacional dos nossos parceiros e que eles percebem que em Moçambique, de facto, há uma vontade política, mas sobretudo econômica, para poder albergar aquilo que é a sua relação ou a sua inter-relação para com os seus parceiros. Então, eu creio que por aí, sim, estamos a perceber que há passos largos no sentido de atrair mais investimentos, mas também ter uma transparência a nível daquilo que nós conhecemos como dívida pública e a sua gestão a nível interno. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Mulungu. Passo então para o professor Pangaia. Professor Pangaia, o governo fala sobre a necessidade de melhorar a transparência e outros mais aspectos, não apenas nesse contexto, mas no que diz respeito à gestão de diversos recursos. Mas será que o mesmo governo fala com clareza a origem e o destino desses 37 mil milhões de meticais? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Boa noite para si, boa noite, colegas do painel.
vamos partilhar esse aspecto extremamente importante para o nosso país. Dizer que não há como o Estado, o governo moçambicano, poder definir estratégia que pretenda poder reduzir a tal dívida, tendo em conta que não temos soberania. A nossa soberania está sendo beliscada pelos credores internacionais, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. São eles que definem as estratégias que o país deve seguir. Há pouco tempo nós vimos, quando o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, esteve nos Estados Unidos, teve aquele encontro com o presidente do Banco Mundial e que deu a esperança de que provavelmente o Banco Mundial poderá voltar a poder dar valores ao país. Mas, no entanto, estava dependente de recomendações que o banco deu no sentido de garantir com que houvesse a reforma no nosso orçamento do Estado, a reforma no que se a despesa pública e, igualmente, no que diz a respeito à questão da base tributária. Então, quando uma instituição internacional recomenda a um ou outro governo a poder proceder essas reformas, a pergunta é onde está a soberania do país? O orçamento do Estado ele foi feito com base nas promessas que esse governo deu durante a campanha eleitoral. Transformou o plano quinquenal do partido que ganhou as eleições, daquilo que chamam do plano quinquenal, não, estamos a falar daquilo que se trata do manifesto eleitoral, que foi vendido à sociedade moçambicana durante as eleições, e esse manifesto eleitoral, depois de ganhar, foi transformado no plano quinquenal do governo. E é esse plano que o Banco Mundial quer que haja uma reforma. O que vai reformar? Vai reformar contra as expectativas da sociedade que consumiu este plano. Mas, no entanto, o governo ele é chamado a poder respeitar esses requisitos para poder conseguir obter o financiamento. Que, aliás, nem é o financiamento, da dívida. Então, em nenhum momento, uma pessoa honesta tem que perceber que aquilo que o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, está a dar ao país, aliás, está a emprestar ao país, é uma nova forma de colonização. Esses senhores encontraram outras estratégias de colonizar aos países que outrora igualmente foram colonizados por eles, através dessas parcerias que dizem, através desses apoios que eles que dizem que, afinal de contas, aparecem por detrás uma mão que retira a soberania. Então, é uma falácia hoje ouvir esses senhores a falar de uma estratégia que eles vão poder traçar. Não tem autonomia de poder traçar estratégia, é uma mentira. Isso tem que perceber claramente. No dia em que se deixa de depender do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, aí sim o país poderá dizer efetivamente estaremos a preparar a nossa estratégia para desenvolver este país. Enquanto isso não acontecer, tem que se dançar a música desses demônios do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. E neste momento, mas olha, eu não resisti, acabei não colocando o meu ponto prévio. O meu ponto prévio aqui tem a ver com as autoridades da província de Tete. As autoridades da província de Tete devem se demitir. Estamos a falar da senhora Cristina Mafumo, que é secretária do Estado da província de Tete. Deve demitir-se. O senhor, estamos a falar aqui da Domingos Viola, governador, igualmente deve se demitir. Esses senhores, até hoje, admitem pontecas na cidade de Tete. Vimos há pouco tempo uma ponteca que acabou quebrando-se. Uma ponteca que liga ao mercado grossista que fornece a cidade, inclusive a província no geral. Mas até hoje, estamos a falar de pontecas dentro da cidade. Onde que estão esses senhores? Para além de várias falcatruas que nós temos já estado a denunciar, a questão da energia, fraca qualidade, para não dizer que aquilo é um crime que está a acontecer, porque está a destruir equipamentos, os eletrodomésticos da população de Tete. Energia produzida na própria cidade.
E aquele senhor, quando ele assumiu o poder, o Domingos Viola, falou de querer colocar a província de Tete como polo de desenvolvimento energético. O que ele está a fazer na própria província, onde a energia é de baixa qualidade e menor cobertura ao nível nacional? Estamos a falar da questão da água. Até hoje, tem aí uma estação de tratamento que começaram a construir, até hoje ainda não está a funcionar. Mas ali, Domingos Viola, assim como esta senhora Cristina Mafumo, que é secretária do Estado, tem aí empresas de grande gabarito que estão a contribuir grandemente para o PIB nacional. Estamos a falar da HCB, estamos a falar das mineradoras. E os impostos provindos desses para o desenvolvimento local vão para onde? Por que não poder resolver problemas cruciais como esse? Água, energia. E, inclusive, tem a ousadia de assistir uma ponteca dentro da cidade. Senhor Domingos Viola, honestamente, o senhor procura se demitir. Eu, pessoalmente, peço para o Presidente da República, dimita Domingos Viola, dimita essa senhora aqui, a Cristina Mafumo. Outro problema é que eu não sei o que está acontecendo com as substituições constantes de secretário de Estado no Código. Obviamente que as escórias que são colocadas lá. Primeiro tivemos essa Cristina Mafumo, foi substituir em agosto o senhor Rolinho Farnella. E nessa altura, o Rolinho Farnella substituiu a senhora Elisa Zacarias. Num espaço muito curto. Quem são essas pessoas que estão sendo nomeadas para a província de Tete e desgraçaram uma província a qual está a contribuir em grande medida naquilo concernente ao PIB? Muito bem. É preciso poder coisa. Então, só para poder concluir essa questão do coisa, esqueça que o governo vai encontrar uma estratégia de pagar a dívida. Quem define as estratégias de tudo é o Banco Mundial e a FMI, que são patrões deste país. A forma de poder resolver esse problema, de conseguir efetivamente definir as estratégias, o país tem que ter a sua produtividade, que vai financiar as despesas do próprio orçamento, que vai financiar a educação. Aí o governo poderá falar de definir estratégia. Enquanto isso não vale a pena. É uma enganação. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passo então para si, magnífico reitor. Muito boa noite. Magnífico reitor, já se assistiu no país casos de má gestão, inclusive de algumas empresas públicas, como é um exemplo da Linhas Aéreas de Moçambique. Mas como é que se pode garantir que estes recursos não se percam, não apenas em casos de má gestão, como também em despesas improdutivas? Muito boa noite. Os seus pontos prévios em 3 minutos. Muito obrigado. Primeiro quero saudar os meus colegas aqui painelistas, o Dr. Mulungo, o Dr. Orlando, o professor Pangai, e assim como moderador deste programa. Também quero estender essas saudações aos telespectadores que estão nos assistir lá em casa, através das televisões, de várias plataformas digitais, Facebook, YouTube, Twitter, como aqui se falou, Instagram, etc. O meu ponto de partida é de saudar. Hoje acompanhei, o dia de hoje, acompanhei um trabalho exaustivo realizado pelo CERNIC da província de Maputo, ter detectado, neutralizado um grupo de bandidos que no dia 14 de outubro tiraram a vida a um cidadão moçambicano que fazia tudo por tudo para a busca de alguma coisa para a sua família. Era um taxista, esses taxistas de Yango, etc., né? Um grupo de malfeitores chamaram a ele numa perspectiva de que precisavam de transporte. Sendo assim, o senhorinho aceitou ir desafiar esse trabalho, realizar esse trabalho. Afinal de contas, ia buscar a morte. E graças a Deus, o CERNIC trabalhou, tendo conseguido neutralizar o grupo de 8 malfeitores.
dos quais 3 são confessos, outros 5, entre os 5, uns alegam-se que queriam comprar a viatura, etc, etc. Então eu queria, embora isso seja uma gota na água do oceano, mas há um provérbio africano. Se tu, com um metical, com um centavo, te oferecem e não sabes dizer obrigado, mesmo que sejam milhões, tu não saberás dizer obrigado. Então é uma gota de água que o Cernic fez, entre outros problemas que a província tem, mas com essa gota de água merece uma saudação, uma felicitação. E queremos encorajar para que continue assim mesmo, e não só na província de Maputo, como também todas as outras províncias, incluindo aqui na capital do país, Maputo. Relativamente ao ponto que estamos a debater, eu tenho pensamento muito diferente. Sabe, até há um provérbio africano que diz que uma mão lava a outra, as 2 mãos lavam a cara. E a união faz a força. Eu penso que a comunidade internacional, portanto, esses programas mundiais, estamos a referir o Banco Mundial, estamos a referir o FMI, nós temos que olhar neles como parceiros estratégicos para o desenvolvimento. Cabe a nós moçambicanos, nós, governo, sabermos que o que eles nos sugerem nos convém ou não convém. Eu repito, com os 2 pés juntos, que o Banco Mundial nunca impôs. Nós que impusemos a eles. Nós somos fracos. Por que somos fracos? Porque olhamos que quando o Banco Mundial diz isso e nós vamos ali, saímos com alguma coisa a ganhar, algum dividendo olhando o nosso umbigo, não olhamos a nação. Portanto, a estratégia que foi aprovada, eu penso que o governo aprovou, eu penso que foi num momento exato, no meu ponto de vista. Por quê? Porque nessa estratégia indicam quais são os momentos, quais são as fases, quais são os indicadores que vão ter que ser trabalhados. Não basta dizer apenas aprovar estratégia. Não, mas está lá todos os aspectos. Quais são os indicadores que querem a médio e longo prazos? Estão lá. Com efeitos a partir de 2026, se a memória não me falha, 2026 a 2030, parece uma coisa parecida. Se a memória não me falha. Então estão lá. Cada ano vai-se pegar o plano e vão desenhar na base do plano o que vai se fazer para a redução da dívida externa. Esses elementos, mas também, por outro lado, vamos ter algum apoio. Esse apoio, como me referia, nós que temos que saber definir quais são as nossas prioridades com os apoios. Lembro-me que houve um ano que eu estava, quando cheguei cá em Moçambique, acho que foi no ano 2000, não sei se lembram o programa das as cheias de 2000, que nós recebemos um apoio através da Itália, se a memória não me falha. O presidente Chissano, na altura, foi receber um apoio para Moçambique. A maior parte daquele apoio foi para o Ministério do Ensino Superior e Ciência e Tecnologia. Lá havia um setor onde eu estava, que era a questão do projeto de realização de estudos sobre um dos estudos que foi de âmbito nacional foi o fenômeno das cheias de 2000. Neste estudo, as universidades participaram. Mas o dono do dinheiro
Não tinha dito para fazer estudo. Nós definimos no Ministério. Nós queremos saber essa situação, o que aconteceu, daqui a quanto tempo, quais são o que é que nós temos que mitigar, como mitigar. Os estudos foram realizados e tivemos resultados. A UCM participou, a UEM participou, mais outras instituições aqui internas nacionais participaram e tiraram os resultados. Esses resultados, por exemplo, agora, hoje estamos de 25 anos quase sensivelmente que aquilo aconteceu. Se nós quisermos aproveitar os estudos feitos a partir daquele pode ser aproveitado para mitigar as cheias na província de Gaza, que pode ser generalizado, porque o fenômeno climáticos que o país enfrenta, pegando referência a Gaza, Chocwe, pode ser expandido para todo o país praticamente. Então, o que eu quero dizer aqui, posso não concordar em 100%, alguns colegas, a intervenção de alguns colegas que é problema que nós não temos soberania. Nós temos soberania. Nós temos nosso hino, nós temos a nossa bandeira e nós temos o nosso território. Isso é que reflete a soberania. Agora, se temos dificuldade, em alguns casos temos algumas dificuldades nisto, naquilo. Daí que vem a cooperação internacional, que tem nos apoiado, e merecer do nosso espírito de abertura e de tentativa ou tendência de melhorar o que está errado. Muito bem. Obrigado. Desculpe. Muitíssimo obrigado. Sim, professor Pangaia. Olha, eu só queria questionar que soberania o país possui quando ele é recomendado a poder rever o seu orçamento do Estado. O orçamento do Estado, a nossa lei foi aprovada de acordo com aquilo que são os interesses nacionais. Que soberania um país possui quando é recomendado a poder reduzir as despesas que foram discutidas no nosso Parlamento nos termos daquilo que são as necessidades do país. Onde está a soberania quando vai se pedir emprestado dinheiro e para ser emprestado deve respeitar os requisitos do indivíduo que vai emprestar? Se não se trata aqui de oferta, trata-se de um valor que se pede emprestado e depois vai se pagar. Mas tira-se a prerrogativa da pessoa emprestada a poder usar o dinheiro nos termos do sonho que teve para poder pedir empréstimo desse dinheiro. Mas neste caso, é fresca a recomendação do Banco Mundial ao presidente Daniel Francisco Chapo. Para aceder agora, foi dado um TPC, Daniel Francisco Chapo, para poder rever o orçamento, para poder reduzir ou rever a despesa pública, para poder alargar a base tributária. Onde está a soberania disto aqui? Olha, é o seguinte, continuo a afirmar que não há como nós podermos desenvolver com o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Explique porquê, professor Pangaia. Esses senhores desenharam esses organismos com requisitos para continuar a retirar recursos dos países que têm tais recursos. Esses senhores desenharam esses bancos. Primeiro, eles destroem os países, não é? Promovem guerras, destroem os países e depois vêm para reconstruir. E nessa reconstrução, os países devem pagar. Mas foram eles os promotores das guerras. Você em Moçambique já imaginou quem que está a fornecer armas aos terroristas? Por acaso Moçambique fabrica armas? Quais são os países africanos aqui que têm armamento bélico que os terroristas estão a ir comprar e poder trazer aqui, desgraçar os países africanos? São eles. Então, não há dúvida aqui de que nós não podemos ficar sonegados a pensar de que estão nos apoiar. O Ocidente não apoia nada. Há um ditado que diz: não há jantar grátis.
Não existe nenhum apoio que o Ocidente nos dá. Não existe igualmente nenhum investimento que o Ocidente nos dá. O que o Ocidente nos dá é uma isca. Entrega-nos 50 meticais nessa mão aqui e a outra mão vem-nos arrancar, se calhar, o triplo ou mais que isso. E nós nos contentamos a isso. Hoje em dia, estamos numa situação de querer fazer, de ir passear na Europa. Você vai pedir um visto, vai pagar dinheiro. Apenas e um minuto, professor Pangai. E logo a seguir estão a rejeitar o teu visto. E nunca te devolvem o valor que você pediu para poder pagar o custo. Muitos cidadãos moçambicanos, assim africanos, estão nessa situação, querem ir atrás dos recursos que esses senhores roubaram no nosso país. Porque tudo aquilo que eles têm lá, tiraram daqui. E agora os africanos também querem ir nos países deles. Para você ir para o país dele, você tem que pagar. A que custo? E você paga, depois até rejeita novamente o seu recurso. Que pessoas são essas? É muita pena. Nós, moçambicanos, temos que repensar. Estávamos a falar agora desse turismo, por exemplo. Vamos lançar a questão do turismo. Vamos criar condições da nossa agricultura. Áreas em que nós temos capacidade de produzir o pouco que nós conseguimos e investir também naquilo que é capaz com a nossa estratégia e não dependermos dessas estratégias que nos são ditados para podermos... Hoje estamos para a educação, temos que pedir dinheiro. Como é que você vai fazer educação com o dinheiro dos outros? Para poder imprimir manuais, temos que ter financiadores. Aliás, aqueles que nos retiram, não há como, senhores. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai, Sr. Orlando. Em 2 minutos, por favor. Sim, Já para passarmos para o próximo tema. Sim, é o seguinte, há uma convergência, né, de pensamento que estava aqui a analisar entre o pensamento do magnífico reitor, professor Pangai, porque é o seguinte, como dizer que o Mulungu, o Moçambique saiu da lista cinzenta. Há uma coisa muito engraçada. Esta saída aqui era uma saída estratégica e pela fragilidade nossa, achamos que estamos no bom caminho. Em que momento o país recuperou para sair da lista cinzenta, que a economia foi recuperada? Porque mesmo os efeitos das manifestações que o governo terá prometido, a recuperação econômica, ainda não foi cumprida. E, ademais, esta saída da lista cinzenta foi estratégia do FMI. E por causa do fracasso que é dito aqui pelo magnífico reitor, a fraqueza que nós temos, e fomos lá, ser a fotografia, ao vídeo, à imagem, estava tudo bem por aí tal. E contrapartida vai-se a outra dívida dos 50 milhões. Quer dizer, eu acho que é triste o que estamos a passar aqui em Moçambique. Esses líderes, eu não sei se eles quando estão em casa fazem alguma introspecção do futuro de Moçambique melhor, de uma economia melhor, porque olha, eu acho que vale a pena rejeitar, né, a esmola do FMI por um determinado tempo e haver uma organização interna. Porque se é assim, vamos descobrir um dia que tudo que temos aqui em Moçambique está nas mãos dos credores. E isto coloca em causa, né, o futuro do país. E não sabemos de verdade, na verdade, esses valores que continuamente são dados como dívidas e depois não se paga, sempre a percentagem de aumento, no esclarecimento, né, se a dívida emprestada no ano Y foi liquidada ou não, em que situações se encontra, como que foi resolvido o assunto, sai o governo no esclarecimento, entra o outro e vai mais criar outras dívidas. Quer dizer, é uma situação que, mesmo dando abordagens daquilo que tem que falar boa imagem, Moçambique, porque isso, mas aquilo, torna-se muito difícil pela realidade que nós estamos a acompanhar. Porque mesmo os próprios governantes em si se contradizem as informações quando se trata de dívida, quando se trata de aplicação dos fundos. Quer dizer, não é uma informação clara. Um diz isto, amanhã vai se contradizer, e a mesma pessoa que falou uma informação no primeiro dia, no terceiro dia fala outra coisa. Quer dizer, não há claridade por causa disto. Então, ainda que tenhamos o melhor plano estratégico, enquanto que o espírito de alimentar os umbigos estiver à tona de todo aquele que é o líder, de todo aquele que é o chefe, de todo aquele que é o governante que se encontra lá, e não que estão a tratar Moçambique como algo comum,
para beneficiar o povo moçambicano, dificilmente nós vamos ter uma interpretação clara e exata sobre a questão das dívidas. Muito bem. Porque estamos a ver, por exemplo, agora, Muito rapidamente, esta por favor. dívida que agora a FMI prometeu, esse dinheiro, esse financiamento, ainda não fomos esclarecidos se as dívidas passadas em que pé está. Porque mesmo assim, os próprios governantes não sabem interpretar. Então, isto torna-se muito difícil a gente termos aqui esta confiança de trazermos aqui uma imagem, informações claras sobre Moçambique, por aí tal, porque você defende uma coisa e amanhã há de vir uma outra informação adversa. Então, por causa desse espírito de fraqueza, nós caímos no quê? Na tentação, porque não há a coragem, talvez, de se refletir e se tomar uma nova posição em questões de um sacrifício para a elaboração de uma nova, como dizer, de uma nova cintura para se recomeçar o país, em termos financeiros. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Magnífico Desculpa, reitor. só uma Também palavra. dos nossos, por favor. Olha, desculpa, eu não sou muito tecnologista, um indivíduo tecnocrata que gosta disto. Mas há coisas que, na minha opinião, agora que as pessoas estão a assistir, nós, o professor, eu não sou professor, o professor que defende de que Moçambique não tem soberania, o país não é soberano. Isso é grave. É bom corrigir as pessoas. Porque as pessoas nem vão saber o que é isso, soberania. Não entendem o que é soberania. Se calhar é problema de conceito. Ok? Soberania, naquilo que existe, nos conceitos clássicos, sabemos o que é soberania. Nós temos a nossa independência. A nossa independência não foi emprestada. Nós temos nosso território, tem fronteiras marítimas, tem fronteiras terrestres. Moçambique Temos- está independente, Professor afinal. Pangaia, vamos deixar o magnífico reitor falar. temos o nosso território com fronteiras naturais, portanto terrestres, marítimas e aéreas. Nós temos fronteiras no espaço. Qualquer que venha aqui para aterrar, ele tem que ter autorização. Qualquer que entra aqui tem que ter visto. Nós somos soberanos. Nós temos o nosso parlamento, nós temos a nossa autonomia como país. Temos a nossa democracia, nós fizemos eleições 5 em 5 anos. Isto tudo é sinônimo de soberania. O telespectador que está lá, quando um professor como ele diz que o país não tem soberania, provavelmente ele pode entender melhor o que é soberania, porque é nosso deste lado de cá. Era essa parte que eu queria corrigir, não pode ser assim. Obrigado. Soberania é Obrigado. tomar decisões do fundo do seu coração. Você já é soberano pela tomada de decisão. Agora a pergunta que quero colocar é: Moçambique, as decisões que toma são do sonho dos moçambicanos? O magnífico reitor Outra vai poder questão responder é, no outro momento. Quando Só diz Pangaia. que Moçambique está Só Pangaia. deixa eu terminar só. Quando diz que Moçambique está independente, que independência é esta aí que está a referir? Obrigado. Obrigado, professor Pangaia. Passo então para si, Caríssimo Mulungu, já em outro tema, pois o tempo já vai nos deixando. A população, Caríssimo Mulungu, invadiu um posto policial e matou um comandante. É uma situação que levanta diversas preocupações no seio da sociedade moçambicana. O que se pretende saber é o que é que estará por detrás desta invasão, como também o assassinato deste comandante. Estamos a falar de uma autoridade local que devia ser respeitada, no entanto, acabou sendo assassinada pela população. O que estaria exatamente por detrás? Estamos a falar sobre falhas de autoridade, abuso de poder, desespero social ou então são as feridas das manifestações que ainda não sararam e levaram a população a cometer este ato? Desculpa, numa primeira fase me solidarizar com as famílias enlutadas, a família do comandante e também do indivíduo que perdeu a vida nas celas, porque de facto estamos aqui a falar de um cenário muito triste. Um perdeu a vida nas celas em situações desconhecidas e de facto depois tivemos aqui como consequência a morte de um comandante do posto policial. Comandante, como bem, se diz, pode ser se calhar chefe de posto, ainda não tenho assim uma informação exata da posição deste agente da polícia, mas
É preciso aqui termos muita atenção naquilo que é conhecido como ordem a nível nacional. A ordem é muito importante e por isso que dia e noite faz-se um trabalho por parte do dispositivo de segurança para poder manter esta ordem. Ela é tão importante que quando nós temos situações do género percebemos a sua relevância, porque na sua ausência nós temos perda de vidas e é isto que de facto ela em parte vem combater esses males que podem de facto de uma forma desenfreada atuar no seio das nossas sociedades e fazer com que nós tenhamos uma percepção distorcida daquilo que é justiça. Desde as próprias manifestações, nós começamos a ter uma percepção um pouco diferenciada daquilo que é a própria justiça. Isto, em parte, deveu-se por aquilo que nós vimos como a atuação da própria polícia, mas também da própria população. Ou seja, nós, como população, em parte, podemos ter nos excedido, a própria polícia também se excedeu, mas eu creio que esses sinais todos que estamos a receber a nível do nosso território são mais que suficientes para hoje sentarmos e procurarmos uma solução. Ou seja, devemos ter boas reflexões sob o ponto de vista daquilo que aconteceu em Tete, porque numa primeira fase é preciso sempre aferir aquilo que é a verdade dos fatos. E não havendo, de facto, sinais de agressões no corpo do indivíduo que morreu nas celas, podia-se, de facto, submeter-se às autópsias ou à tecnicidade para poder se apurar, de facto, qual foi a causa da morte deste indivíduo. E depois disso, sim, de facto, podemos ajuizar, mas devendo respeitar as instituições que nós temos no nosso Estado. Porque o que nós estamos a assistir é que há uma ilegitimação dia após dia das nossas instituições, no sentido de que elas não funcionam. Mas elas só funcionam se nós tivermos vontade para que elas funcionem. Ou seja, o respeito devido, a exigência devida para que esta relação polícia-comunidade ela seja formidável, mas, sobretudo, traga a própria segurança. Porque a partir do momento em que o indivíduo morre numa cela e o indivíduo e a população invade o posto policial e matam um polícia, significa que a própria segurança está, de facto, ela a ser beliscada, tanto por nós, que devemos nos beneficiar dessa própria segurança, e tanto também para aqueles que devem proporcionar esta segurança. Então, há aqui indicadores muito claros de que há uma necessidade de refletirmos em torno disso para trazer respostas. Agora, tem aqui um elemento que é crucial. Isto não pode servir de exemplo para, em cadeia, em quase todos os distritos ou províncias a nível nacional, nós termos fenómenos do género, porque não é abonatório. É verdade que em Moçambique temos essa tendência a aplaudir o que não está correto. E eu exorto a população a não aplaudir este tipo de fenómeno. Foram nossos irmãos que também, de cabeça quente, enfurecidos por ter perdido o seu irmão numa cela, agiram como agiram. Não foi correto, mas é preciso que encontremos aqui um ponto de convergência para poder, de facto, responder a esses males. Porque, no final do dia, quem sai a perder somos nós. Não são só os polícias, não é só a população, somos todos nós. Porque esse polícia, quando sai da sua farda, volta às comunidades, também faz parte desta população. Então, é preciso que nós voltemos a recriar este entrosamento, esta relação que em anos de facto foi beliscada, mas nunca é tarde para poder restituir e restabelecer a própria ordem. Por isso exorto o diretor nacional da ordem, ao comandante-geral, a fazer um trabalho devido e a aproximar-se da população de Tete, porque neste momento eu creio que eles precisam verdadeiramente da própria liderança do dispositivo de segurança para os tranquilizar, mas também mostrar solidariedade a este indivíduo, a este nosso concidadão que morreu nas celas, mas também a este comandante que perdeu a vida, para que de facto as pessoas percebam que a segurança tem esta vontade de ter uma abertura para poder de facto restaurar a própria ordem
e que sai a exortar e trazer uma palavra de encorajamento ao respeito, ao retorno ao respeito daquilo que são as nossas instituições. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Mulungo, a trazer aqui algumas que podem ser as causas reais deste problema, mas queremos continuar a desvendar o real problema que estará por detrás desta atuação da população. Temos um indivíduo, como bem citou o caríssimo Mulungo, que morreu nas celas e um comandante que foi então agredido pela população acabou também perdendo a vida. Uma situação como essa já foi relatada no passado recente, recordando as manifestações pós-eleitorais. Acredita que elas podem estar de fato por detrás deste problema, que as feridas da população ainda não estão saradas e existe a necessidade de se restituir aquela que é a confiança que a mesma tinha para com a polícia. Como é que se pode fazer isto? Muito obrigado. É o seguinte, eu vou afastar um bocadinho as manifestações, porque estaríamos aqui talvez para dar um parecer em torno como se a manifestação fosse o elo que liga-se ao comportamento humano. O primeiro aspecto é a abordagem policial, que nós temos que trazer à tona. Um agente da polícia, quando faz uma abordagem e detém um cidadão, a primeira coisa que tem que fazer é aferir a questão do estado clínico, não em questões de técnicos como tal, mas a fisionomia do indivíduo, em que estado a pessoa se encontra. Porque a parte emocional, né, do cidadão interpelado e que talvez pela primeira vez vai às celas, sem nenhuma informação talvez clara sobre aquele indivíduo, sem nenhuma abordagem assim de conversa terra a terra, pode colocar em causa até a vida de alguém. Uma das coisas primárias que o agente da polícia deve fazer é a abordagem e depois, recolhido o cidadão, ele vai a uma triagem. Esta triagem é feita no oficial de permanência. É saber a questão do nome, a questão do estado, se a pessoa sofre de uma doença ou não. Estas coisas contam muito e depois para ver se é possível recolher a pessoa para as celas. E não só. As celas é um lugar para aguardar o indivíduo preventivamente, dependendo da gravidade da situação em que a pessoa foi interpelada. Então, isto é um elemento primário para o agente da polícia da República de Moçambique. Então, segundo, é preciso verificar o que teria acontecido por detrás até que aquele indivíduo ficasse detido quanto tempo nas celas, o que realmente aconteceu. Porque muitas das vezes, em situações similares, não há esclarecimento. Perdeu a vida. Se o cidadão na interpelação foi torturado, não há aqui nenhuma informação clara e evidente. Se a detenção foi justa ou injusta, não há alguma informação clara com a Polícia da República de Moçambique. Se de facto este cidadão terá cometido alguma atrocidade no bairro que mereceu de forma imediata a sua detenção, esses elementos são elementos muito fundamentais para colocar-se numa abordagem primária sobre uma interpretação desta situação. Segundo, a primeira aqui, na questão prévia, eu falar sobre a questão de valores morais. Temos em Moçambique várias igrejas com várias organizações das confissões religiosas dentro do nosso território e que este é um papel muito fundamental. A questão da educação moral e a questão o que dizia Dr. Mulungo, da recriação ao amor e conquista que nós tínhamos antes, que a polícia respeitava a comunidade respeitava a polícia, já morreu por terra. O que deve acontecer aqui é preciso sairmos do salto, é preciso que a nível do topo dessas confissões religiosas e as demais organizações dos direitos humanos, e inclusive em parceria com o Ministério do Interior, o Comando-Geral, vão à terra, né? vão à terra e sendo com as comunidades, trazer aqui valores muito importantes, que é a questão da segurança. Qual é a importância da segurança que nós temos aqui em Moçambique? Sem ela, o que deve acontecer? Mas se em torno deste amor entre a polícia e a comunidade e um topo não deixa, só simplesmente vai se deparar, fazer formaturas a níveis internos para e tal, não basta. Este polícia aqui, que já é habituado dentro da própria comunidade, ainda que ele traga alguma palavra de valor, já não é respeitado. Porque os modos operantes, o comportamento deste deixou a desejar num certo dia e que deixou a enojar a confiabilidade. É preciso com que, quanto cedo, melhor ainda, haver abordagem terra a terra e deve-se instar as comunidades sobre o valor da segurança.
Porque, olha, a vida em Moçambique já foi posta em causa há muito tempo. Muito antes das manifestações. A partir do momento que o homem carrega a coragem de tirar a vida do outro, não é questão da manifestação que colocou em causa essa coragem do homem para matar o outro. É que em si já começou a conceber que não, como as instituições da justiça, elas não fazem um trabalho de forma útil, de forma recorde, então prefere tomar o quê? A justiça pelas próprias mãos. Então, isto é preciso com que a polícia deve, aliás, recuar o tempo e deve pedir clemência à própria comunidade. Porque em sexta edição como polícia, ou os polícias em si, sem este amor, este casamento, sem divórcio com a comunidade, não teremos resultados aplaudidos nos próximos dias. Porque há muita coisa que está em causa nisto. É que este povo é um povo que nos últimos anos ele despertou rapidamente. Primeiro é que há uma fúria sobre o governo e com o povo, em que este povo muitas das vezes vai descarregar esta fúria no lugar errado. Podemos ver que essa fúria popular não é por causa da abordagem policial. Muitas das vezes é a condição social em que ela está submersa e que em algum momento reage assim, como uma espécie de um sinal. Então, todos os sinais, o governo talvez passa despercebido. Então, é necessário que esses sinais devem ser respeitados. Olha, a vida daquele cidadão nas celas e quanto do comandante é igual, vida é vida. Não interessa a posição em que a pessoa se encontra a trabalhar como tal. É preciso com que esta situação, este cenário de se matar alguém normalizar-se no nosso país. Não pode e não deve acontecer. É necessário que, a partir do primeiro caso que tivemos nas manifestações, aonde a polícia não respeitava as comunidades e as comunidades não respeitavam a polícia, deveria ser tomado logo a priori uma ação estratégica. Qual é? Que é reconquistar o amor, reconquistar este casamento entre a nossa comunidade. Mas o que vimos não aconteceu até hoje. Estamos aqui a debater, nunca vimos nós que o ministro do Interior, o comandante-geral, foi convidado a conversar com a comunidade. Porque aqui a questão não é somente o chefe do posto ou o comandante do departamento como tal. É preciso que o próprio ministro, o próprio comandante-geral, ela vá na base e chega lá, porque quando um comandante-geral vai à base, conversa com a comunidade, o impacto da informação transmitida é diferente quando é alguém com quem eles toda hora tem contato permanente. Então, isso estaríamos a recuperar a credibilidade, teríamos aqui a recuperar aquela convivência que nós vimos sempre que a polícia podia ter alguma aflição e a comunidade era recepcionada e outrora era correspondida sem nenhum problema. Quando visse polícia, viu aí um indivíduo que mantesse a segurança e trazesse proteção a 100%. E a qualquer momento havia aqueles contactos permanentes para ajuda urgente. Mas hoje em dia não, prefere a comunidade fazer a sua própria justiça e que quando as coisas ficam estragadas é quando comunica a polícia. Então, se vir aqui há um divórcio e que esse divórcio para ser estancada precisa-se daqui de uma nova conquista. Essa nova conquista vai surtir a partir do momento que primeiro é preciso que haver um reconhecimento e um pedido de desculpa, porque fomos a ver esta comunidade que foi lesada, em nenhum momento nós vimos que houve pedido de desculpa, uma clemência, como uma forma de reconhecer que nós para estarmos aqui como agentes, devemos de voz. E inclusive, nesse tal dia também, a comunidade deveria se mostrar uma clemência, pedir desculpas à polícia, de que olha, nós também falhamos, mas a partir de já vamos ter uma nova conquista, vamos ter uma nova posição. Esses todos os valores não foram crescidos e não aconteceu. Daí que esta coragem permanente e contínua de ter uma ideia. Vimos questão de Bobola, por exemplo, sem fugir do contexto, de levar-se capim, né? Para queimar um homem. Essa coragem é perigosa. E hoje é um comandante. Amanhã vamos ter edifícios maiores a nível dos comandos provinciais, distritais, por aí e tal, aonde o comandante está lá dentro e ele é sacrificado. Por causa do quê? Porque não há um trabalho, não há um rastreio rápido
continuado para a reconquista deste casamento e que não se pode divorciar. Porque sem a polícia não há operações. Sem comunidade não há informações a ser recolhidas. Porque quem dá informações à polícia é a comunidade. E quem operacionaliza através da ação do Estado é a polícia. Quer dizer, há um casamento que não se pode divorciar. Muito bem. Então, e esse divórcio colocou, ou ainda está a colocar, a questão de credibilidade da justiça e das operações a nível da polícia para com as comunidades, e inclusive, ainda que seja uma ação correta e certa, mas como há um divórcio, sempre vai se rebeliar e vai sair sempre aqui, opa, se a população agiu assim, é que há uma justificativa. Mas não há justificativa nenhuma, deve ser a base, deve-se conversar e deve haver um novo casamento e dar palavra-chave tanto à comunidade para com a polícia, então a polícia para a comunidade. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Passo então para si, professor Pangaia. Bem, Orlando fala sobre a necessidade de restabelecer a confiança, mas se pretende também saber de si, professor Pangaia, o que é que o Estado realmente precisa fazer para restaurar esta confiança e não só. Falamos sobre respeito pela vida, respeito pelos direitos humanos e o respeito mútuo entre agentes da polícia e os cidadãos. Não, a confiança só poderá ser restabelecida se for admitir o governo, admitir todo o governo e iniciarmos do zero aquilo que é o Estado moçambicano. Temos que refundar o Estado, temos que ter uma Assembleia Constituinte para podermos iniciar do zero. Porque no cenário onde nós nos encontramos, dificilmente pode-se restabelecer a confiança com as atuais autoridades. Veja, por exemplo, numa cela não existem instrumentos contundentes. Numa cela, o recluso não é permitido a entrar com algum instrumento contundente. E depois o porta-voz da polícia lá em Tete diz que o recluso suicidou-se. Onde buscou instrumento para se suicidar? Como? E fazem-se revistas. Ele não pode entrar com nenhuma coisa dentro da cela. Como é que ele se suicidou? É uma brincadeira de mau gosto essa, de querer andar a fugir de responsabilidade. Outra coisa, quando esse porta-voz foi questionado sobre aquele camponês que foi morto pelos agentes da UIR em Chifundi, declinou, não podia responder isso porque não estava autorizado a falar disso. Dias antes dessa justiça que a população tomou para com aquele agente da PRN, houve agentes da UIR que balearam mortalmente a um camponês no distrito de Chifundi. E não há ninguém que esclareceu isso. Razão pela qual eu dizia de que a secretária do Estado, a Cristina Mafumo, na província de Tete, Domingos Viola, governador da província de Tete, esses senhores devem se demitir. Até hoje ainda não apareceram para poder explicar este caso. E nem fora, não vi nenhuma indicação de que uma dessas autoridades teria deslocado para esses distritos onde ocorreram essas situações. Moatize ocorreu essa situação da morte de um agente da polícia por parte da população e da morte de um recluso dentro da cadeia. Não via eles já deslocarem-se para o local para poder tentar fingir que estão preocupados com o povo. Em Chifundi, igualmente, onde esses agentes da UIR balearam um camponês, também não foram lá. Então, o Domingos Viola, será que tem sentido mesmo de continuar como governador da província de Tete? Essa senhora Cristina Mafumo tem mesmo legitimidade de continuar como secretária do Estado? Deixando coisas simples como essas, estão só nos gabinetes. Não querem pura simplesmente resolver aquilo que são os problemas da população. Não faz sentido, não é? Olha, a morte, ela foi normalizada pelo Estado moçambicano. O Estado moçambicano normalizou a morte. Há dias aqui na capital, vimos o blindado a ir por cima de uma senhora. Na plena luz do dia. Vimos pessoas a serem perfuradas a cabeça com balas do governo. As pessoas assistiram isso nas câmaras, dentre várias outras mortes que dia após dia têm aparecido rajadas contra aquilo que aconteceu
aconteceu na cadeia central, por exemplo, quando se abriu aquilo, a maneira como se mostrou aquele espetáculo, parecia um filme, mas que era uma realidade dos moçambicanos, a serem mortas. Então, quem normalizou a morte no país? É o próprio Estado moçambicano. É essa a questão que estamos a dizer aqui. É muito difícil haver uma reconciliação com a população em face dessa brutalidade que o governo está a tomar, em poder matar pessoas na luz do dia, fuzilar pessoas de qualquer forma. Então, como é que você pensa de que vai haver aqui reconciliação? Outra coisa é essa. Alguém vai numa esquadra, vai denunciar o algo, minha volta ele torna arguido. Minha volta, ou porque a esquadra também não tem meios para se deslocar até onde está a situação. Minha volta é detido, logo a seguir é liberto e volta a continuar a fazer a mesma coisa. Como é que você vai pensar nisso de que um comandante pode ter a coragem de ir hoje na comunidade para ir pedir uma reconciliação? Está difícil isso. Corre risco até de acontecer isso. É reprovável quando uma sociedade ela chega ao ponto de pegar um outro ser humano, tratá-lo daquele jeito que nós vimos naquele jeito da PRM do Coro. É desumano aquilo. É desumano igualmente alguém morrer nas mãos da autoridade. Não é? Morrer nas mãos da autoridade, na cela. Imagine lá, você tem um hóspede na sua casa e morre na sua casa. Quem é o primeiro a ser investigado? Neste caso, agora estão a dizer que aqueles senhores que mataram aqueles gente estão sob custódia de coisa. Mas até agora não apareceu ninguém da autoridade daquela esquadra que esteja também a responder pela morte daquele cidadão ali. Apenas pegaram membros da população, encarcelaram, estão a julgar, mas até hoje não encarcelaram ninguém, ou ainda não está ninguém responsabilizado pela morte do recluso na cela. Não é possível. Em qualquer cela, você não vai encontrar nem corda, nem faca, nem nada. Tudo aquilo está protegido. Como que esse sujeito se suicidou? Bom, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Magnífico reitor a encerrar esta discussão em relação a este segundo tema sobre a atuação não apenas policial, como também da própria população. Queremos saber agora sobre as responsabilidades que recaem sobre a corporação policial neste tipo de incidentes. Muito obrigado. Se calhar primeiro vou responder à pergunta que ele lançou. Exato. É simples. Eu sou de Nipepe. Se não fosse a independência de Moçambique, eu não conheceria se calhar Maputo. Parece que o doutor é de Tete, não sei. Não pode parecer, sou de Moatize, Tete. Não pode parecer. Ok, por isso... por isso... Como estou presente aqui... Sim, estou presente, não preciso colocar dúvida. Parece. Só dizer que não sabia. Então deixa. Okay. Entretanto, Tete, se calhar, se não fosse a independência, não estaria em Maputo. Se calhar, não estou a dizer que é, né? Então, nós estamos aqui resultado da independência. Eu não iria conhecer nenhum desses aqui, nem assim. Então, graças à independência. Então, a independência existe e existiu. Já fizemos 50 anos há pouco tempo. Então, não pode ter dúvidas. Relativamente à questão que se colocou aqui, eu penso que esses canais televisivos deviam constituir como elementos catalisadores na moralização, quer da polícia, quer da população. Não como catalisadores para criar mais ódio. É aqui onde estamos a começar o problema. Lembro-me que alguns dirigentes deste país, quando se comunicam com a população, uns dirigentes têm transmitido uma mensagem de paz, de concórdia, de perdão, de tudo que aconteceu. Mas outros levantam mais uma vez, incentivam as ações
de vingança e ódio. Então, aqui está o problema. E mesmo nos canais televisivos, quando se trata de questão de violência, alguns comentadores incentivam que essa é a melhor forma de agir contra as autoridades, essa é a melhor forma de agir contra a população. Incentivam. Não trazem uma mensagem, não levam consigo uma mensagem educativa de perdão e de concórdia. Infelizmente. Entretanto, para mim, tudo isso, há mecanismos que podemos encontrar, entre eles é a questão dos próprios líderes políticos. Os líderes políticos devem desempenhar um papel muito importante na sensibilização dos seus correligionários. As igrejas, idem, na família, porque a educação começa na família. Na família, mensagem de paz e de concórdia. Porque já a polícia, neste caso, está sendo beliscada em termos das suas competências. Por quê? Pelas ações que estão acontecendo quase em todo lado. Mas, nessa corporação, posso sublinhar aqui, há homens e há mulheres que cumprem fielmente a sua missão. Mas também não podemos deixar de dizer, de citar, que existem outros indivíduos que, vergando da capa de serem polícias, criam a questão de insegurança entre a polícia mesma e entre a polícia e a população. Por isso que o meu apelo é de que temos que mudar nosso discurso, principalmente os políticos, sobretudo nós comentaristas que estamos nas televisões, porque as televisões, como costuma-se dizer, se quer destruir uma nação, destrói a educação. E as televisões têm sido como mecanismos da educação. E se os nossos jovens, os meninos, as crianças, os adultos, aproximam a televisão, querem encontrar alguma coisa positiva para transmitir aos seus netos e bisnetos, e encontram nós na televisão a incentivar o ódio. Isso não pode ser, isso é inaceitável. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, magnífico corretor. Só para 2 minutos. Imediatamente está a tentar dizer que as televisões não devem mostrar a verdade. O que os comentadores estão a fazer é, naquilo que se vê e se ouve, e se faz análise. Agora, quando se pensa quando se faz análise de algo que está a acontecer, isso significa incentivar o anormal, é a tal questão de não querer o melhor deste país. O que nós estamos a fazer aqui, o que as televisões estão a fazer, estão a contribuir imensamente para que haja melhoria na prestação dos atuais governantes, denunciar as falcatruas que esses governantes estão a cometer. Se nós viermos aqui andar a amassar nas costas dos governantes, não auditar esse desempenho pífio, não há de haver melhorias neste país. A imprensa, os mídias deveriam ser acarinhados, inclusivamente, pelo Estado, por esse papel de auditar o Estado, de mostrar. Muitas vezes estão lá reunidos nos gabinetes. As autoridades locais vão levando relatórios triunfalistas. Eis então que a televisão vai no local, tira as imagens
mostra o que está a acontecer. E aparecem aí os analistas das televisões, igualmente começam a falar sobre o caso. Daí, aquele que é da autoridade, que tiver ouvido, deveria ouvir. Mas, no entanto, o governo atual tornou-se surdo. Razão pela qual estávamos a dizer que temos que demitir o governo. Porque está-se a falar aqui dia após dia. Está-se a assessorar o governo dia após dia. No lugar de compreender isso de uma forma positiva, começa a colocar isso de que as televisões e os comentaristas estão a incentivar a violência. Não há ninguém que pode aplaudir a morte. Não existe ninguém. Mas estamos a dizer que há quem, que é a própria autoridade, que normalizou a morte. Por que a autoridade ela precisa de poder perfurar a cabeça das pessoas na plena luz do dia? Por que não vão levar essas pessoas e fuzilar onde que eles querem? Em vez de fuzilar na presença das pessoas. Por que faz isso? Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Estou mesmo consigo já para as últimas considerações em relação ao último tema. Vamos falar agora sobre a tentativa abortada da exportação ilegal de madeira. Estamos a falar de 5 contentores de madeira que estavam a ser exportados para o Paquistão. O país, professor Pangaia, tem leis suficientes para proteger as florestas e evitar a exportação ilegal desse recurso tão importante, ou então o problema está na aplicação das mesmas? Muito rapidamente, por favor. Eu acabei de dizer que o país não é soberano. Não tem as suas próprias leis para poder defender a nossa fauna bravia, defender aquilo que são nossos interesses no país. Não tem. Se for a ver, esses senhores, provavelmente, quem pode ter aprendido isso aí, deve ser uma autoridade distraída, não é? Que não sabia para onde vão, para onde que iam aquilo, e depois despoletou. Provavelmente não recebeu orientações claras de poder deixar aquilo ir embora. Então, quem sabe o quê? Não podemos ser ludibriados por uma situação dessa. Quanta madeira está a sair neste país? O país, segundo os dados recentes, já não tem pau preto. Os chineses acabaram tudo aqui. Retiraram tudo. Então, quando aparece essa história aqui, é uma questão de poder querer enganar que existe algum comando, mas se for a ver, há de encontrar quem que estava por detrás desses troncos de madeira que estavam a sair. Vai encontrar. Que é já sabido e conhecido. Não pode ser um cidadão qualquer que poderia fazer essa empreitada toda e poder tentar exportar para o Paquistão. Não pode ser um moçambicano qualquer. Então, é essa situação que nós estamos a dizer. O país está sendo dilapidado. Estamos aqui com o problema da fome. Ainda apareceu aquela mentira recentemente de que como chama isso ali? A questão da insegurança alimentar, a fome aguda, reduzido de 43 para 37. Mentira, pá! Grosseira! Onde foi buscar aqueles dados? Em que zona foram fazer essas análises para poder dizer que temos aqui uma redução, quando afinal de contas, dia após dia, pelo contrário, está a subir a questão da fome no país. A própria a Fundação de Desenvolvimento da Comunidade da Garça Machado também rejeitou aquela percentagem, que as pessoas estão morrendo de fome, mas o governo não aparece. Cara sem vergonha. A mentir que descemos de 43% para 37%. Máfia! Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Magnífico reitor, de forma também rápida. Qual é o impacto econômico e ambiental da exportação ilegal da madeira? Desta vez estamos a falar de cerca de 5 contentores que iam para o Paquistão. Primeiro, devo dizer que, pelo facto de nós termos a nossa soberania, o país é soberano, o que nós encontramos? Encontramos as leis a funcionar, encontramos pessoas a trabalhar, reforçamos o sistema de combate à corrupção, aos desvios. Há bem pouco tempo foram despoletados trabalhadores, funcionários, fantasmas. Há bem pouco tempo foram despoletados o desvio de alguns fundos.
Agora estão a despoletar também a questão desses contentores, 5 contentores, etc., de madeira. Tudo isso estamos a dizer o quê? É sinônimo de alguma coisa está sendo feita. E essa alguma coisa que está sendo feita, o país, é um caminho certo do combate à corrupção. Portanto, nós queríamos aproveitar, eu quero aproveitar, agradecer, encorajar essa equipa múltipla, multissetorial, que está à frente do combate desses males, que nada nos engrandece, pelo contrário, nos põe a retroceder o país. E avance a si mesmo. São dessas pequenas coisas que o país pode conhecer grandes coisas. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos para si, Orlando, também nas últimas considerações. Bem, 5 contentores de madeira não passam despercebidos. Acredita que há indícios de conivência de funcionários públicos nesse tipo de operações? Bom, esse cenário de madeiras ilegais no é um cenário antigo. Eu recordo quando o Pacheco era ministro da Agricultura, teve sessão de madeira, pau preto, que até hoje nunca tivemos esclarecimento sobre quem era o responsável daquelas madeiras. Okay? E tivemos vários contentores e várias notícias, isso existe, em que nunca houve esclarecimento. Está aprendendo a madeira, ok. Quem era o responsável das madeiras? Nunca existiu, nunca, sei lá, só aquilo. E eu recordo uma das coisas que houve na época do Nunce é que aquelas outras madeiras, havia um projeto da filha sobre uma comunidade de carteira, por aí houve uma máfia daquelas madeiras quando foram apreendidas, reverter para o Estado e depois haver uma empresa. Quer dizer, tudo neste país, alguma coisa por se justificar. Não há aqui um esclarecimento transparente sobre as apreensões. As apreensões ligadas ao bem público, né? Simplesmente o que existe está apreendido. Será que aqueles condutores foram cair do céu? Não. Aqueles carros que caíram do céu? Não. Há um dono, uma licença, alguém contratou as empresas de automóveis, alugaram os caminhões, pagaram os motoristas até o destino. Chegado ao destino, tinha alguém para os receber e depois carregar essas madeiras do campo para dentro dos contentores. Quer dizer, esse todo trajeto não tinha alguém? Tinha alguém. Então, não basta dizer que foi apreendida e terminamos por aí. Isso é uma narrativa igual aos funcionários fantasmas. E nós falamos aqui, nunca haverá rosto, mas simplesmente haverá informações. E dentro para a questão das madeiras. Tudo bem, foi feito o trabalho, foi apreendido os condutores, tudo bem. Depois, quem é o responsável? Não está lá. Então, a questão aqui é preciso haver transparência. Isso é igual a mortes, assassinatos de polícias, que depois está a investigar e nunca aparece o rosto de quem perpetuou aquele tipo de legado de crime. E idem com as madeiras. Então, isso coloca em causa a confiabilidade entre a comunidade e as autoridades. Só quer transparência, haver clarividência do que realmente aconteceu, quem foi o responsável. Porque depois agora vamos ouvir que na Prova está a fazer haverá um projeto agora sobre carteira e comunidade, como aquele projeto da filha de Nunce já não existe, haverá uma outra agora, e esses condutores das madeiras vai ser aplicado lá. E depois estamos ali, o país está a andar à maneira. Então eu acho que há um esclarecimento, mas não vamos tirar mérito, o trabalho foi feito, quem fez está de parabéns, há mostrou os condutores, então falta o esclarecimento. Não basta a apreensão, depois da apreensão deve haver o esclarecimento. Daí que vamos esperar o esclarecimento dessas madeiras recuperadas. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Mulungu, está mesmo a terminar esta discussão em relação não apenas a este tema, como também a todo o debate político. Caríssimo Mulungu, por que razão é que, apesar de sucessivas apreensões de madeira, o tráfico deste precioso recurso continua a prosperar? Será que é uma fragilidade que demonstra que as instituições de justiça ainda não estão devidamente preparadas para responsabilizar os culpados, ou então a falta de apresentação dos rostos, como disse o caríssimo Orlando, é que está a incentivar esta mesma prática?
Bem, eu creio que as instituições de justiça estão preparadas para responsabilizar. Agora, nós, os indivíduos, os que trabalham nessas instituições, ainda não estamos preparados para, de facto, trabalhar de uma forma técnica e devida e respeitar o próprio Estado e aquilo que é o seu interesse máximo. Porque nós sempre agimos na contramão daquilo que são as próprias leis e depois, no final do dia, ficamos a nos apontar o dedo. Ou seja, é preciso que nós mesmos sejamos o exemplo e façamos o nosso trabalho devidamente para amanhã apontar o dedo, tendo em conta que a nossa consciência está limpa porque fizemos a nossa parte. Mas neste processo todo é preciso que nós percebamos que não há explicação possível para que esta madeira possa ter saído das matas até o porto. É verdade que nunca é tarde, sim, nunca é tarde, eu concordo. Houve aqui esta apreensão, mas havia uma necessidade de abortar-se esta missão ao longo tanto da sua partida, mas também da sua trajetória. Ou também, em parte, podemos reconhecer que as pessoas que estiveram neste processo de transporte são pessoas astutas, conseguiram driblar as autoridades e, de facto, fizeram com que estes contentores chegassem ao porto. Mas, num outro porém, também devemos olhar para os resultados, dizer que, sim senhor, é de facto algo de elevar aquilo que são os objetivos do nosso setor de segurança e também daquilo que é a capacidade investigativa, de modo a que eles continuem a trazer resultados do género. Há, de facto, uma empresa que foi responsabilizada e creio que já existam algumas detenções, só que a própria polícia, não sei por qual motivo, não informou sobre essas detenções, porque não é possível, os contentores estavam em posse de alguém, havia uma empresa, e essa empresa tem os seus titulares, tem os seus representantes, então significa que o processo está a correr tendo em conta os próprios atores, estão lá os envolvidos. Então, eu não vejo aqui essa tentativa de distanciamento entre a própria apreensão e os indivíduos que terão perpetrado esta nação nociva ao próprio Estado. Agora, é preciso que nós, como cidadãos, reflitamos. É o Estado que nós queremos construir, porque não bastam 5 milhões no meu bolso se eu vou comer com a minha família e não vou resolver o problema dos demais. Ou seja, a partir do momento que eu vou tirar madeira e vão me subornar nível de 1 milhão, 2 milhões, isto eu vou usar com a minha família, mas vou prejudicar uma boa parte de cidadãos moçambicanos. Então temos que refletir nisso. É este Moçambique que nós queremos. Cantamos este país é nosso, fizemos as devidas manifestações, do ponto de vista de termos um país justo, um país onde se respeita as leis. Então nós mesmos temos que começar a dar exemplos para fazer pressão com que todo o espaço político, as próprias instituições também sintam-se pressionados e vejam que o cidadão também está, de facto, a mudar de atitude. Porque eu creio que uma complementa a outra. A atitude da instituição é por causa da atitude do indivíduo. A atitude do indivíduo é por causa da atitude da instituição. Então devemos criar aqui certos ambientes de convergência para poder alcançar resultados que de facto satisfaçam a todos. Porque Moçambique não é só as instituições, não é só a população, somos todos nós. Então todos nós devemos colocar a mão na massa, denunciar esse tipo de caso, havendo qualquer tentativa de suborno, denunciar esta tentativa de suborno para que de facto se faça justiça e que nós tenhamos em nosso solo pátrio aquilo que são os nossos recursos e controlados devidamente pelo próprio Estado. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Lungo. Agradeço a todos os painelistas também pelas suas intervenções sobre esses temas. Falamos primeiro sobre a aprovação da nova estratégia dos 37 mil milhões de meticais da dívida pública, como também foi o nosso segundo tema, a invasão ao posto policial, que culminou com a morte de um comandante e antes já havia perdido a vida um cidadão em alguma cela. A população acabou invadindo o mesmo posto policial e tirando a vida deste agente.
E por último, falamos sobre a tentativa de exportação ilegal de madeira para o Paquistão, uma tentativa que foi abortada. Vamos trazer mais temas já na próxima semana. Tudo quanto se pede, aliás, se intima o caro internauta, e que fique connosco até mesmo as nossas próximas edições, não apenas do debate político, como também do FTV Debate. Prometemos voltar na próxima semana com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Porém, não vamos sem antes desejar que o seu final de semana seja altamente abençoado. Melhor do que isso, fique bem, fique com Deus. Até lá.